Boa noite, Luana. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vamos pegar a nossa água e fazer a nossa oração, pedindo as bênçãos para todos nós, para todos aqueles que estão e que entrarão no nosso lar. São 18h59, às 19 horas começamos com a oração para fazer o nosso Evangelho no Lar de hoje. Vamos iniciar então, que cada um tenha a sua água. Mãe Santíssima, queremos te pedir nesse momento, rogai por nós junto ao teu Filho amado Jesus. Que possa esse teu Filho, que sofreu por nós, que foi crucificado por nós, neste momento, adentrar os nossos lares, derramando as bênçãos que julgar sejam necessárias a cada um que se encontra em nosso lar, encarnado ou desencarnado. Abençoa todos, Mestre Jesus, e que nas águas possam ser derramados os medicamentos espirituais para o nosso corpo ou o nosso espírito. Te rogamos, Mestre, que ilumine nossa mente, nosso coração, para que possamos sempre seguir os teus ensinamentos de amor. E que todos que se achegarem a nós possam sentir a tua humilde presença. E ao bebermos com fé essa água que hoje colocamos aqui, possamos ser merecedores das bênçãos que aqui tu deixaste. Muito obrigada. Que assim seja. Permaneça conosco, Mãe Santíssima e amado Mestre Jesus. Que assim seja. Para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos ler hoje o capítulo 5, que nos fala Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nos diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E aí nós gostamos de usar o estudo sistematizado a fim de auxiliar quem não está habituado a ler o Evangelho, que nos diz assim: quem são os que choram e serão consolados? Serão consolados os que sofrem suas provações com resignação e paciência. Aqueles que sofrem, mas se revoltam e se desesperam, não terão o consolo de que fala Jesus. Por quê? Porque a revolta nos afasta de Jesus, né? Jesus é amor, é caridade, é compreensão. E os que têm fome e sede de justiça, quem são esses nossos irmãos, né? São os injustiçados, os que padecem em consequência das desigualdades entre os homens, os que veem os seus direitos desrespeitados,
sem ter quem lhes ouça os reclames. Não raro, os famintos e sequiosos de justiça são antigos déspotas alcançados pela infalível justiça de Deus no momento adequado. Ou seja, um dia a gente já praticou maldades e hoje a gente vem resgatar. E quais são, né? Quais os que sofrem a perseguição pela justiça? Os que buscam defender os mais fracos, falar pelos que não têm voz, buscar o direito dos injustiçados. Estes, por combater o erro, incomodam os poderosos e se tornam alvo de sua perseguição. Num mundo como o nosso, marcado pelo egoísmo e pela injustiça, lutar por uma sociedade justa e fraterna acarreta perseguições hoje, mas reserva alegrias futuras. Por quê? Porque Deus não deixa nada, não passa nada aos olhos do nosso Criador. Então, tudo aquilo que nós fizermos por amor, para defender o nosso irmão, para defender aquele que não consegue se defender muitas vezes, a gente vê uma injustiça e vai lá defender, toda vez Deus vai nos retribuir com as bênçãos. E aí, seguindo no Evangelho, diz assim: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. E aí nos esclarece aqui, porque às vezes a gente entende mal o Evangelho. A que pobres Jesus se refere? Jesus se refere aqui aos desprovidos de bens materiais, privados dos meios indispensáveis à sobrevivência, que não reclamam da miséria que experimentam, mas buscam no trabalho a satisfação de suas necessidades e, na prática do bem, a oportunidade de ascensão espiritual, sobretudo aos que não se acomodam e que buscam com equilíbrio a melhoria. Via de regra, os pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar suas riquezas em favor do bem e no serviço ao próximo. Porque nós aprendemos que uma das maiores provas é a riqueza. Porque se não soubermos utilizar, não ajudar os outros, ficarmos egoístas, né? Deus vai nos puxar a orelha. Então, ser pobre é condição para se obter o reino dos céus, é a graça divina? Não, não, em absoluto. Ricos e pobres são igualmente filhos de Deus. E ele, que é todo justiça e amor, a ninguém despreza por causa da condição material. A condição para obtermos a graça divina é o nosso comportamento diante da vida, é o amor que dediquemos ao semelhante, é a prática do bem e a vivência do Evangelho. Porque há muitos pobres que são maus, como há muitos ricos que são bons. E a todos os ricos estará reservado o sofrimento? Também não. Sofrerão somente aqueles que fazem mau uso dos seus bens, utilizando-os exclusivamente em proveito próprio. Os que se julgam proprietários e não depositários da fortuna que Deus lhes concede. Os que não empregam a riqueza em benefício do próximo, ou seja, não auxiliam os irmãos. Ai de vós, então, que agora rides, é isso que Jesus quis dizer, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Se eu sou egoísta, sou orgulhoso, agora não penso no meu irmão, então é só isso que Jesus quer nos explicar aqui. Com essa, se nós não lemos, a gente fica bem
confuso. E aí no item 3 diz assim: justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um êngodo, ou seja, um engano, né? Uma ilusão. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito, mas então pergunta-se: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreender, revelou-a inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Ou seja, fica difícil entender a justiça de Deus quando vemos injustiças, né? Então vamos ler aqui no nosso estudo. Quando desfrutaremos das compensações prometidas por Jesus nesta passagem? Somente na vida futura poderemos desfrutá-las, pois aí, na condição de espírito, sem as contrições do corpo físico e as limitações da vida material, experimentaremos satisfações que nem as maiores alegrias terrenas lhes poderão assemelhar. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Mas como se pode acreditar na justiça de Deus e, ao mesmo tempo, explicar a diferença de sorte entre os homens? Bom, sendo Deus a suprema justiça, não permitiria que alguém sofresse sem o merecer. Portanto, se alguém sofre, justa há de ser a causa de seu sofrimento. E somente a preexistência do espírito pode explicar a desigualdade na repartição do bem e do mal entre os homens. Há casos também em que o espírito solicita o sofrimento antes de reencarnar, como prova para mais rápido adiantar-se na senda bendita do progresso. Porque se hoje sofremos e nada fizemos nesta existência que possa dar o motivo ao nosso padecimento, devemos buscá-lo em vidas anteriores, pois Deus não nos permitiria sofrer sem razão. Olha a importância aí. Deus jamais vai nos deixar sofrer se nós não merecemos. Se não foi nessa vida que nós causamos essa aflição, esse sofrimento, foi numa encarnação anterior. E aí nos diz assim, nas causas atuais das aflições: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras
fora desta vida. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas são arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem a ver? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram neles suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou por indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e de sua ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente a fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas em lugar de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina, a chance desfavorável, a sua má estrela, enquanto que a sua má estrela está na sua imprevidência, né? Os males dessa natureza, ou seja, das causas atuais das nossas aflições, do nosso sofrimento, eles formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. E aí nos diz que a lei humana ela alcança certas faltas e as pune. Então o condenado pode dizer que suporta a consequência do que fez, mas a lei humana não alcança e não pode alcançar todas as faltas, mais especialmente aquelas que prejudicam, né, a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Só que Deus não, Deus quer que a gente se melhore. Então, se a gente fizer mal para a gente mesmo, Deus não vai deixar assim. Ele vai puxar a nossa orelha para que a gente aprenda. E aí diz aqui, qual a origem, então, das aflições que tem em nossa vida? Tem duas origens bem diferentes. Umas têm a causa na vida atual e a outra em vidas passadas. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos nossos atos presentes. Antes de ser bons ou maus para os outros, precisamos ser bons ou maus para nós mesmos. Na verdade, somos, né? Então, se nós somos bons, tudo bem, mas se nós somos maus para nós mesmos, Deus é nosso Pai e Ele não quer isso para nós. Então, o que devemos fazer diante dos males que nos afligem? Fazer uma sincera autoanálise, pois ela nos mostra nossa responsabilidade na maioria desses males. Então,
com muita humildade, devemos corrigir nossos erros em nosso próprio benefício. Devemos fazer tudo o que nos for possível para a correção dos erros. E aí, então, assim, ó, se comemos demais, gostamos sempre de colocar um exemplo bem gritante, comemos uma feijoada à noite e passamos mal. Então, Deus não quis isso. Foi a culpa nossa. Se alguém bebeu, passou mal, né? Teve uma congestão alcoólica, não foi Deus, fomos nós. Então, por isso que aqui o Evangelho nos explica que a maioria dos males, né, nós somos responsáveis. Então, nós temos que olhar para dentro de nós, friamente, né, examinar a nossa consciência e ver se não fomos nós mesmos os culpados desse nosso sofrimento. Essa autoanálise atrapalharia a espontaneidade das nossas ações? Não. A espontaneidade não isenta a responsabilidade. Vigiando nossos pensamentos e buscando adequar nossas ações aos ensinamentos de Jesus, evitaremos muitos dissabores. Devemos vigiar constantemente nossos pensamentos e nossas ações para não cair na repetição de um erro. Mas então, como evitar os males que nos afligem? Trabalhando para o nosso melhoramento moral, tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual, tomando sempre por base os ensinamentos de Jesus, trabalhando com amor e vivenciando os ensinamentos de Jesus, evitaremos as aflições. Uma coisa muito boa quando estamos num momento difícil da nossa vida é nos lembrarmos o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Então, nós vamos sempre ter a resposta, sempre com amor, sempre com bondade, sempre com caridade, usando o perdão. E aí nos diz aqui, o cumprimento da lei humana alcança todas as faltas? Não. A lei humana alcança apenas as faltas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que prejudicam apenas os que as cometem. Estas são punidas pela lei de Deus. Por que diz assim, punidas pela lei de Deus? Nosso Deus é bom, é de amor, não é um Deus punitivo, mas a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então é a nossa consciência mesmo que vai nos dar o alerta. Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso que nenhum desvio do caminho reto fica sem sofrer a consequência. E qual a finalidade, então, do sofrimento do homem? Adverti-lo de que ele errou. Os sofrimentos dão a ele a experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar novos erros. Existe também o sofrimento oriundo de provas voluntárias que o espírito busca com o objetivo de acelerar o seu progresso. Tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre vai responder pelo que fez. Mas quando nós reconhecemos tarde demais os nossos erros, nós temos alguma chance de corrigi-los? Sim, porque a vida não acaba. Todo malefício exige reparação, como todo benefício contém a recompensa adequada. A misericórdia de Deus nos faculta oportunidade de recomeçar para o bem. Depois da noite no túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, Deus sempre nos dá a oportunidade de retornar através de uma nova reencarnação, de retornar e recomeçar.
Essa é a bondade, a misericórdia, a justiça de Deus para conosco. Encerramos aqui o nosso Evangelho, agradecendo a todos que nos assistiram, que vão nos assistir ainda. E vamos novamente rogar, pedir as bênçãos para todos, que cada um receba conforme a sua necessidade ou o seu merecimento. Pai de infinito amor, Pai de justiça e bondade, te rogamos por todos os irmãos que se encontram aflitos, seja por dificuldades morais, dificuldades materiais. Abençoa, Mestre. Abençoa, Pai. Que a tua luz, o teu poder, faça a diferença na vida de cada irmão. Que elevar o pensamento e pedir a tua ajuda, o teu auxílio, porque sabemos, Pai, que tu jamais abandona um filho. Sabemos, Pai, que nenhuma oração, nenhuma rogativa fica sem resposta quando pedimos com o coração puro, cheio de amor, de filho pequeno que ainda somos, para esse Pai tão grande, tão bondoso. Oh, Pai, olhai por todos nós, teus filhos amados, e derramai sobre nós as bênçãos que necessitamos. Se formos merecedores nesse momento, e te rogamos, Pai, que possamos jamais nos afastar de Ti, que possamos sempre, pelo contrário, recorrer a Ti nos nossos momentos de alegria e principalmente nos nossos momentos de aflições. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos ter uma semana de harmonia, de paz, de união, e que a saúde seja restaurada em todo aquele que em Ti crer. Muito obrigada, que assim seja. Até o próximo domingo, se Deus assim o permitir. Um grande abraço.